Ora, boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio do Pausa Técnica. Hoje, obviamente, não é para falar ainda não é para falar da NBA, isso a partir da manhã cá, cá estaremos nós, juntamente com o Cecílio e com o Martim, pelo menos acho eu que será este o grupo que irá compor o episódio. Hoje, obviamente, como podem ver pelo título, tanto no YouTube como nas plataformas de podcast, hoje vamos falar aqui um bocadinho daquilo que foi o fim de semana da, do nosso basquetebol português, que este fim de semana teve aqui um grande evento, mas obviamente tanto no feminino como no masculino, que foi a Final Four da Taça de Portugal, masculina e feminina, passa a redundância, tudo realizado no Centro de Congresso e Desportos de Matosinhos, pessoalmente dos melhores pavilhões para receber este tipo de eventos, não só em termos de modalidade de basquetebol, mas acho que qualquer modalidade esportiva, se puder realizar o jogo neste pavilhão, leva sempre um thumbs up da minha parte, porque é realmente um excelente pavilhão. Olhando aqui um bocadinho para aquilo que foi a Taça de Portugal masculina, vamos obviamente aqui hoje falar aqui um bocadinho sobre todos os acontecimentos, obviamente tanto meias finais e também sobre a grande final que colocou frente a frente o Futebol do Porto e o Sporting Clube Portugal. Para isso, sem não poderia deixar de ser, conto novamente aqui com a presença do José Barbosa. Não é o José Barbosa, é o outro José Barbosa, mas este é o José Barbosa o melhor. Não é que o outro seja mau, mas este é o melhor. Olá, José. Estas apresentações estão cada vez melhores. Isto está excelente. Não, estou mesmo no ponto e deixa-me discordar abaixo que o outro José Barbosa é melhor, mas pronto, mas vamos, vamos ao que interessa. Mais uma vez, obrigado por. Diz. Eh, eu acho que o outro José Barbosa, na componente basquetebolística, é melhor. A nível documentário epá, não, pronto, estás Olha, acima, estás acima. duas coisas. Nunca me viste a jogar e nunca viste o José Barbosa a comentar. Portanto, estás a ver essas. Portanto, não dá para comparar. Mas sim, mas talvez. Mas a parte do basquetebol aí tens toda a razão. Olhando então para este fim de semana, e mais uma vez também obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar convosco sempre que posso para falar do nosso basquetebol. E a verdade, e falaste muito bem a respeito do Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, o nosso CDC, já podemos já dizer o nosso, porque é realmente um palco que, a nível de seleções, já tem sido um momento, já tem dado momentos de muita celebração, de muita euforia, muita coisa se tem passado ali em Matosinhos, e a verdade é que este foi um fim de semana que juntou a Taça de Portugal feminina e também a Taça de Portugal masculina, nessa Final Four em conjunto. 4 jogos no sábado, 2 jogos no domingo e momentos diferentes e focando mais, obviamente, naquilo que foi a Taça de Portugal masculina. De certo modo, não tivemos uma surpresa, tivemos uma das duas equipas, talvez favoritas na teoria, a vencer esta competição, naquela meia final que parecia quase uma final antecipada, entre as equipas que tinham disputado as últimas finais, entre as duas equipas com mais títulos na história da Taça Portugal, as duas equipas que estão nos 2 primeiros lugares da Liga Betclic masculina, portanto, todos os fatores indicavam que teríamos ali uma final antecipada, sabendo de antemão que em jogos tudo ou nada, tudo pode acontecer, mas num ponto de vista teórico, teríamos ali já uma final antecipada e tivemos realmente nesse sábado. Aliás, penso que olhando para as 8 equipas que estiveram presentes, aliás, 7, se contarmos com o Benfica, porque o Benfica apareceu a duplicar, quer no masculino, quer no feminino, mas contando com o lado masculino, Benfica, Porto, Sporting e Oliveirense, e no feminino, com Benfica, Gdessa, Francisco Franco e também Quinta dos Lombos, tivemos realmente um fim de semana de muito espetáculo e vamos então passar à ação e abordar o que foram os 3 jogos da Taça de Portugal masculina. Exatamente, é isso mesmo. Obviamente, nas meias finais, para quem não sabe, tivemos obviamente aqui o Futebol do Porto a defrontar o Benfica e o Sporting a defrontar a Oliveirense, antes de termos chegado, digamos assim, a esta Final Four. Obviamente, puxar só aqui um bocadinho atrás a K7, digamos assim. Já não se diz K7. Puxando um bocadinho atrás na gravação automática dos vossos comandos da televisão, assim está melhor.
Obviamente o Futebol do Porto, para chegar a esta meia-final, bateu o Alvarense por 88-77, o jogo já na altura realizado no Dragão Arena. O Benfica derrotou o Vitória Sport Clube em Guimarães por 90-95, e depois também no outro lado da bracket, digamos assim, temos o Sporting que venceu o Galmar por 89-69, e depois também o Oliveirense que bateu o Galitos por 71-79. Isto já foi jogos realizados já há um bom tempo atrás, mas sim, importante também reforçar e recordar o trajeto, digamos assim, até chegarem a Sim, e já agora final. só para acrescentar, visto que mencionaste os encontros dos quartos de final, mencionar então que estas equipas da Liga Betclic masculina começam a participar nesta competição a partir dos oitavos de final. Portanto, nos oitavos de final temos já 12 equipas com lugar garantido e depois 4 equipas de outras divisões, Pro Liga, CN1, CN2, podem atingir esse patamar. Nesse caso, as equipas que merecem também esse destaque foram as equipas do Portimonense, do Vasco da Gama, do Sangalhos e também a equipa do Casino Ginásio. Olhando então também para esses oitavos finais, ou para acrescentar, a equipa do Porto, para além do Alvarense, bateu o CD Povo, o Porto que jogou 2 vezes em casa na Dragão Arena nesta competição. Depois a equipa do Sporting, para além de bater o Galo Mar em casa, bateu fora o Imortal por 75-79, um jogo muito equilibrado em Albufeira no início da caminhada da turma liderada por Luís Magalhães. Oliveirense que bateu então a equipa dos Sangalhos em Sangalhos e depois acaba então por bater o Galitos Barreiro num encontro fora, e a equipa do Benfica, antes de vencer o Vitória por 5 pontos, num jogo também muito equilibrado em Guimarães, acaba por bater em Portimão a equipa do Portimonense, que o ano passado militava na Liga Betclic masculina por 55-104. Este aqui foi o percurso completo das 4 equipas que chegaram à Final Four. Ora, muito bem. Então, feito aqui um bocadinho o trajeto destas 4 equipas até chegar às meias finais, vamos obviamente aqui olhar aqui um bocadinho para aquilo que foi as meias finais propriamente ditas. Obviamente que iniciou com a partida entre o Futebol do Porto e o Sport Lisboa e Benfica, uma partida que o José sempre se antevia com uma partida bastante equilibrada, porque estamos a falar, como mencionámos também no início, estamos a falar dos dois primeiros classificados desta Liga Betclic masculina. O Benfica em primeiro, o Futebol do Porto em segundo. Naquilo que foi, apesar do resultado final não demonstrar, mas foi uma partida em que o Futebol do Porto, particularmente a partir ali do segundo período, sempre tomou controle desta partida. Pareceu-me uma equipa defensivamente, e isso tem sido um bocadinho a imagem de marca deste foco do Porto, com este conjunto de jogadores atualmente, que do ponto de vista defensivo, não só na questão do match-up direto, mas também do posicionamento dos jogadores fora da bola, no posicionamento dos jogadores e quando a bola entra em certas zonas do seu meio campo defensivo. José, passando para ti, foi de facto uma partida muito bem disputada, com um grande destaque, obviamente, para Tender On Lead, que estava a arder, não no sentido literal, mas o homem não parava de acertar, do meio da rua, era todo o lado que ele metia a bola onde queria, mas sempre me pareceu um foco do Porto, defensivamente, pelo menos me pareceu, e passo para ti, mais, não digo preparado, mas parece-me que estudou bem ali, o adversário que tinha à sua frente e conseguiu dar aqui a volta a esta situação. Sim, é verdade. A equipa do Futebol Clube do Porto acaba por ser claramente a equipa mais completa ao longo destes 2 dias, nesta Taça de Portugal. E olhando para esse jogo em concreto, e eu e o António Dias fizemos os comentários das meias finais para a FBTV, quer no encontro então de Porto Benfica, quer depois no encontro seguinte do Sporting Oliveirense. E a verdade é que o início do jogo foi todo o Benfica. A equipa do Benfica começou muito bem, com o Eran Broussard também em grande. Uma equipa do Benfica que rapidamente conseguia transformar defesa e ressaltos em ataque, em cestos. E o Benfica chegou a liderar por 13 pontos
no primeiro quarto, passado cerca de 7 minutos à frente, o Porto estava a liderar por 13, marcou mais 30 pontos no segundo quarto. E a grande diferença foi o que veio do banco, porque a verdade é que o jogo do Porto, aliás, o jogo mudou com a entrada de Omlid. Teden Omlid começou o encontro no banco e já sabemos das valências de Teden Omlid a nível defensivo. Naquilo que é o seu forte, nas ajudas, um defensor muito agressivo, ter um jogador que, com a defesa agressiva que tem, por exemplo, sem qualquer problema de faltas, no primeiro quarto, não cometeu qualquer falta, a lançar de uma forma incrível. Portanto, aliando a sua apetência defensiva a um tiro exterior que estava simplesmente intratável, torna-se muito difícil de defender, porque o Porto tem outras opções, como é óbvio, e falamos de jogadores como Tony Douglas, o próprio Devin Marble. O Porto conta aqui com opções muito boas, Max Landis, como é óbvio, em termos ofensivos, e tendo o Omlid esta capacidade no que diz respeito a esse lado do jogo, torna-se depois difícil sempre aquela questão de tapas de um lado, tapas do outro, tapas de um lado, tapas do outro, ou seja, é sempre muito difícil, e o Norberto falou sobre isso, uma equipa que vinha com um plano estratégico, na defesa do bloqueio, o Benfica teve algumas dificuldades no encontro, ele próprio admitiu que as coisas não correram bem nesse plano, uma equipa que sofreu mais 60 pontos, não é habitual para a equipa do Benfica, mas claramente um Porto que foi coletivo, foi eficaz, o Benfica, se olharmos para um ponto em que conseguiu vencer neste encontro, foi no que diz respeito à luta das tabelas ofensivas, conseguiu garantir diversos saltos ofensivos, mas foi uma equipa que foi perdendo confiança logo no final do primeiro quarto. Um conjunto do Porto que conseguiu que as suas principais referências estivessem num bom ponto. Aliás, falei de Omlid, esqueci-me também de mencionar, obviamente, o Wesley Washburn, porque quando entra essa dupla, quer Omlid, quer Washburn, o jogo do Porto torna-se um pouco mais rápido, a própria defesa mais agressiva, um jogo diferente da equipa de Fernando Sá, e isso foi claramente transitou para todo o resto da equipa. O Porto conseguiu fluir muito melhor o seu jogo e penso que foi uma vitória merecida. E a verdade é que se o Benfica pode olhar já para esta época e quer, obviamente, ser campeão nacional pela quarta vez consecutiva. Falamos de uma equipa do Benfica que, a nível nacional, conta com pouquíssimas derrotas. Falamos apenas de uma no campeonato, obviamente, esta derrota também para a Taça de Portugal. E a verdade é que em jogos oficiais, no que diz respeito ao contexto nacional, o Benfica conta com apenas derrotas com o Futebol Clube do Porto. E isto também deixa-nos já com muita água na boca para o que podem ser os playoffs, até porque a equipa do Benfica, como tem demonstrado nos últimos anos, é um conjunto que costuma chegar a estes meses, abril, maio, na sua melhor forma, tendo jogadores como Broussard e Drexel que passaram por lesões a poder estar em boa forma. Falamos do Benfica que não contou com o Tyler Stone, um jogador que tem muita capacidade ofensiva, um jogador que, apesar de por vezes poder investir um pouco no seu jogo individual, é um jogador com muito talento e que conta também com algumas lesões já ao longo da temporada. Veremos se o Nico Carvalho ainda poderá ser opção nesta época. O Benfica que conta na sua equipa também com dois estrangeiros que chegaram há pouco tempo ao plantel, o internacional sueco Felix Terins e também o Ivica Radic, mas o jogador que também já conhece o nosso basquetebol, e portanto não me espantaria de daqui a um mês e meio, dois, ver esta equipa do Benfica com estes atletas já num contexto diferente com o Norberto Alves, agora com uma equipa do Clube do Porto bem experimentada. É verdade que na Liga já apanhou alguns sustos e também já perdeu jogos que na teoria a equipa do Porto era favorita, mas a verdade é que penso que, à exceção dos primeiros 6 minutos do primeiro quarto, acabamos por ver aquilo que foi o melhor Futebol Clube do Porto desta época, aquilo que acho que o melhor que a equipa pode apresentar, ou do melhor, digamos assim, que a equipa pode apresentar, ainda com margem sempre para crescimento, e claro, a nível individual, duas grandes exibições, vamos já falar também na final, mas nesta meia-final, o António Dias mencionou este facto e disse que a exibição de Tenor Omlid foi das melhores que viu em Final Four a Portugal, e a verdade é que também, das que me lembro, é difícil quantificar e não podemos olhar só para o que é a valorização final da MVP, é mesmo tudo o que fez, em termos de ajudas na defesa, roubos de bola, deflexões, triplos, penetrações, estava em todo lado. Foi um jogo mesmo
à Omlid, e sem qualquer desprimor, para um atleta que também já passou por diversas lesões, fez-me lembrar o Omlid que, de certo modo, apaixonou o público do basquetebol quando chegou ao Imortal, na Pro Liga e mesmo também na Liga Betclic masculina. E quando temos esse Omlid na máxima força, torna-se um jogador que, na primeira vez que o vi, intitulei-o, dei sempre a alcunha de canivete suíço, e é realmente, apesar de não ser suíço, ele, é óbvio, mas é um atleta incrível. E a verdade é que também adorei no facto, no final, penso que foi na flash interview que no final do jogo a RTP fez aos jogadores, e falou Aaron Broussard, falou também o Tanner Omlid, e na altura até foi algo engraçado, engraçado de um lado, mas pronto, do outro lado também um bocadinho triste, mas pronto, não vamos falar sobre isso, mas do lado de ser engraçado, o jornalista começa a fazer uma pergunta em português para o Broussard, que pronto, percebe alguma coisa, mas pergunta para se pode responder em inglês, não é? Como é óbvio, e depois responde em inglês. E o Omlid, que já está também há mais anos ainda que o Aaron Broussard em Portugal, fez o esforço, digamos assim, de tentar responder em português e em inglês, e conseguiu, à sua forma, fazer essa comunicação em português. Mas cá está. Falando mais uma vez, só para concluir a análise desta partida, acho que os primeiros 6 minutos foram todos do Benfica. O Porto conseguiu responder com as entradas de Omlid e Washburn e chegou a vencer por mais de 20 pontos no último quarto. É verdade que vence por 10. O Benfica chegou ainda a assustar e podia até ter cortado a diferença para 6 pontos. O Porto começou, obviamente, mais a jogar um basquetebol mais lento, a gastar mais tempo, depois também com alguns erros na reposição de bola, o Benfica a pressionar muito na sua defesa e criar turnovers ao Futebol Clube do Porto, mas à exceção desse início e desse, digamos assim, desacelerar do Futebol Clube do Porto na fase final, o Porto, penso, foi a melhor equipa, e o Benfica tem ainda mais em crescimento, e tenho a certeza que nos playoffs veremos ainda mais competitividade e mais incerteza entre estas duas equipas, caso elas se encontrem nos playoffs. Sem dúvida. E olhando um bocadinho mais para o jogo em si, o que me pareceu interessante por parte do Floco do Porto, não só na questão das boas leituras que eles tinham a defender, não só o bloqueio direto do Benfica, mas fora da bola estavam bem posicionados, nunca deixavam propriamente um, o jogador muito mais perigoso do Benfica demasiado aberto, conseguiram sempre fechar-lhe bem ali o espaço para garantir, portanto, que ele nunca conseguisse ter um lançamento. Um, um lançamento exterior com sucesso, ou ter um ataque ao pintado com sucesso. Também me chamou a atenção que, um pouco à imagem do que foi o jogo também entre as duas equipas para o campeonato, também viu-se muito o Tanner Omlid em certas situações defensivas a defender o poste. Isto é, o Benfica, a dada altura, tínhamos ali alguns minutos em que tínhamos apenas o Ben Romdan a jogar como o small ball five, digamos assim, porque obviamente, como tu mencionaste bem, não havia o Carvalho. O Benfica tinha, nesta situação, tínhamos aqui mais o Ben Romdan. O Radic jogou um bocadinho, mas era só ali em certos minutos, certos momentos que ele era necessário. Portanto, pareceu-me nesse sentido que o Porto conseguiu ali repetir um bocadinho aquilo que era o que tinham feito nesse jogo para o campeonato já há uns tempos, em que tínhamos o Thunder Omlid a defender o Ben Romdan. Não era por uma questão de ele ser excelente do ponto de vista do jogo interior, defensivamente, mas porque o Ben Romdan não é propriamente um poste, é um jogador que vai andar um bocadinho mais ali por fora, mais ali em questões de fazer os handoffs para um Diogo Gameiro, para um José Barbosa, para um Rory, para um Broussard, etc. E só essa pequena troca que fazia provocava sempre que o Tanner muito pudesse logo ficar com o Broussard à frente, com o Rory à frente, seja com o Drexel, seja com quem for, e havia depois aquela troca logo não momentânea, mas logo de seguida, em que se calhar o base que ficava depois a defender o Ben Romdan, havia ali uma troca para ficar depois um Marble, para ficar um Miguel Queiroz, seja o que for, ficarem sempre a defender o Ben Romdan. Portanto, por parte do Floco do Porto, eu acho que o Porto conseguiu ir muito bem, como tu disseste, e também para reforçar, conseguiu praticar muito bem aquilo que era o seu trabalho de casa, aquilo que era o trabalho que eles tinham treinado
durante estes dias para chegar a esta meia-final, porque são equipas que já se conhecem, são tipos de jogadores que já se conhecem, o Ben Rodon já está em Portugal já há algum tempo, já o Floco do Porto, o Sporting, já as equipas já o conhecem, obviamente. Um, Também me pareceu pela questão do ataque do Porto em si. Acho que isso também é algo que o Benfica podia ter melhorado um pouco. Tu mencionaste muito bem a questão da navegação entre bloqueios diretos por parte da defesa do Benfica. Isso acho que é um bocadinho de demonstração da falta que um jogador como o Tony Douglas fazia a esta equipa do Benfica. Não só do ponto de vista do ataque, ele é perfeitamente letal, e eu até em jeito de brincadeira com um amigo meu que é do Porto, ele dizia-me: epá, a diferença entre os lançamentos do Tony Douglas e dos outros é que quando o Tony lança, eu sei que a bola vai entrar. Quando os outros lançam, eu tenho dúvidas que a bola vai entrar. É aquele toque de Midas, digamos assim. Mas, mais do ponto de vista defensivo, a navegação entre de bloqueios diretos por parte do Tony Douglas, acho que faz um bocadinho de falta a esta equipa do Benfica. Não é que o Broussard ou o Rory sejam maus defensores, longe disso, mas em termos de navegação de bloqueios diretos, o Tony Douglas dava aqui uma excelente ajuda nesse sentido. E depois também tudo aquilo que eram aqueles lineups em que tínhamos ao mesmo tempo o Tony Douglas, Landis e o Washburn, ou Washburn, Landis e Tanner Omlid. O Porto tem aqui uma versatilidade tão grande no seu ataque, no seu leque de bases da equipa do Foco do Porto, que muitas vezes haver uma troca, uma navegação de bloqueios não tão bem feita, acabamos por ter um Max Landis, ou ter um Tony Douglas, ou ter um Washburn a um passo de distância e completamente prontos para lançar a bola ou para atacar o pintado depois de receberem. E isso depois acontecia muito. Depois, obviamente, também por parte do Benfica, defensivamente, a questão daqueles cortes nas costas dos defensores do canto, que foram muito bem explorados por parte do Foco do Porto, porque tradicionalmente coloca-se lá os defensores não tão capazes de defender, digamos assim, portanto esconde-se ali um bocadinho esses jogadores, e o Foco do Porto, muito devido a esses ataques para o pintado e essas drives para o cesto, conseguia muito bem atrair o defensor do canto, tanto de um lado como do outro, e depois tínhamos muitas vezes os jogadores como o próprio Phil Fane ou o Marvel a atacarem bem o pintado e a conseguirem depois fazer os 2 pontos fáceis. Portanto, por parte do Foco do Porto pareceu-me claramente um trabalho bem feito. Por parte do Benfica, obviamente que as lesões são claramente um fator. Não é dizer que o ponto na máxima força o Benfica ia ganhar, nada disso. Isto é jogo de basquetebol, em curto muita coisa pode acontecer. Mas pareceu nesse aspecto o Futebol do Porto esteve muitíssimo bem, e a intensidade defensiva é algo que acho que marca muito aquilo que esta equipa consegue praticar durante todo um jogo, e isso foi novamente demonstração aqui nesta partida. José, passando agora aqui então para a segunda meia-final, tivemos aqui entre All Sporting e Oliveirense. Eu sou sincero, eu levanto o braço e peço desculpa aos sportinguistas que nos estejam a ouvir. Eu, por acaso, não tinha o Sporting a ir à final, porque achava que, olhando um bocadinho para esta equipa do Sporting, olhando para a equipa do Oliveirense, não era favoritismo ao Oliveirense, mas vi um jogo bastante equilibrado em que podia pender para qualquer lado, mas ligeiro upside para a equipa de Oliveira das Meias. Mas José, o Sporting fez aqui uma excelente exibição, voltou aqui a demonstrar que quando é estas andanças de jogos a eliminar, nunca se pode deixar de parte esta equipa do Sporting. Sim, é uma equipa do Sporting, uma equipa técnica também habituada a estes momentos. Luís Magalhães mencionou que no final da partida este é uma espécie de ano zero para este projeto do Sporting, é um projeto também que já contou aqui com algumas alterações no plantel no decorrer da temporada. A verdade é que é uma equipa que conta com um talento individual, um jogador como Cat Barber tem muito talento, como também já é reconhecido. O próprio Isaiah Armudo também é um excelente jogador. Conta aqui com jogadores com qualidade, mas falta também, se calhar, mais opções a nível nacional, consigo também de jogadores como o caso do Lides Cardoso, o próprio Diogo Araújo, por exemplo. Tem algumas opções, mas neste momento podemos dizer que é uma equipa que
não está, por exemplo, a um nível do Futebol Clube do Porto ou do Benfica no que diz respeito ao seu plantel atualmente. Essa é a realidade dos factos. A verdade é que a equipa do Oliveirense, que no início da época, com um jogador como Wesley Saunders, uma equipa que estava a jogar também muito melhor, uma equipa que vinha 3 derrotas consecutivas para a Liga Betclic masculina. O próprio João Figueiredo tinha algumas dificuldades em explicar uma equipa que nos últimos jogos não tem sido ela própria, tem perdido um bocadinho a sua identidade. E a verdade é que com essas alterações do plantel, quando se pede também a outros jogadores para ter que assumir agora mais o jogo, jogar de forma diferente, claro que as coisas não vão fluir tão bem se calhar como no início da época. É normal que isto requer um período de adaptação. E via-se, por exemplo, num jogador como Malik Morgan. Um jogador como Malik Morgan que é um excelente jogador, é um bom atirador, mas, por exemplo, teve um jogo muito difícil. Um jogador que investiu muito no seu lançamento e marcou apenas 2 lançamentos de campo em 11 tentativas, por exemplo. O Ono Stiger, o jogador que chegou há pouco tempo e que o ano passado esteve no CD Pova, chegou à equipa da Oliveira das Meias, jogou 18 minutos, marcou 3 pontos, mas teve também problemas de faltas. Por exemplo, o Purify fez o melhor jogo pelo Oliveirense, 26 pontos para o Purify, está bem grande. João Fernandes foi um lutador nas tabelas, mas não foi o suficiente para uma equipa do Sporting que foi mais completa e, acima de tudo, um bom jogo do Jeremiah Bailey, o próprio Cat Barba com 14 pontos, Nico Ward também com 14 pontos, o Team Gears entrou e foi também um base que conseguiu, de certo modo, manter a equipa do Sporting a jogar ao nível que devia. O André Cruz com 9.7 ressaltos, uma equipa que conseguiu com as suas opções ter jogo, mostrar alguma da sua qualidade individual e para a equipa do Oliveirense, uma equipa que neste momento falta um pouco daquela qualidade coletiva e também temos ofensivos que já tinha demonstrado no início da época e algo que o João Figueiredo quer corrigir e falou que quer também descobrir nos próximos tempos para a equipa da Oliveira das Meias para o que resta do campeonato. Portanto, neste jogo, apesar de um início eficaz, o Oliveirense começou a lançar muito bem na partida, a partir mais uma vez quase como foi no jogo do Porto Benfica, mas não com a diferença pontual que vimos nessa partida. Uma equipa que neste caso acaba por perder o jogo, que começa melhor, mas depois a meio do primeiro quarto a outra equipa acaba por pegar na partida e acaba por vencer sem grande discussão, também por 10 pontos, neste caso, 80-70 foi o resultado final desta partida, o que levou também a uma final, também das finais mais disputadas, o Futebol Clube do Porto Sporting, curiosamente o Sporting que da última vez que tinha sido realizada a Final Four no CDC de Matosinhos foi na época 2021, ainda vivíamos em tempos de pandemia, e o Sporting acabou por bater na final a equipa do Imortal. Então, o Imortal que tinha DJ Fenner, Tanner Omlid, Jalen Jenkins, Tyre Marshall, e outros tão excelentes jogadores, António Monteiro, Nuno Moraes, entre outros, dizem que bem o Sota, que bem assim à cabeça, Sporting contra Vant Williams, ainda com o próprio Diogo Ventura também na equipa. A verdade é que foi uma equipa do Sporting que nessa Final Four bateu o Porto nas meias finais e acaba por bater essa, e também com o Luís Magalhães, curiosamente, o Luís Magalhães também já tinha vencido e tinha sido feito parte do projeto do Futebol do Porto na última vez que o Porto venceu 2 taças de Portugal consecutivas. Portanto, havia aqui também muito de interessante para acompanhar nestes encontros. Portanto, era uma final que se antecipava depois daquele encontro, mas claro, com o que tínhamos visto ao longo da época, com favoritismo para o conjunto do Futebol do Porto. Sim, e até mesmo olhando aqui um bocadinho para este jogo, eu sou sincero, vi mais atenção, digamos assim, aquilo que foi a final em si, não tanto a meia final. Um, eu acho sinceramente se o Sporting o conseguir aqui manter o Timothy Guerres, que tem vindo mais a partir do banco, parece-me que é claramente um jogador que poderá fazer parte do futuro deste projeto do Sporting. Parece-me que é um base, tem talento, um jogador capaz a nível, bastante capaz assim, a nível do seu lançamento exterior. Parece-me que é um jogador a nível de conhecimento basquetebolístico, a nível da IQ, digamos assim, parece-me pelo menos que
se ficar neste projeto do Sporting para a próxima época, acho que poderá ter um papel aqui, digamos assim, mais preponderante, digamos assim, para esta próxima temporada. E depois, como tu mencionaste também, o Jeremiah Belli, um jogador que nós conhecemos bem, porque o ano passado representou a equipa da Ovarense. O Nicholas Ward também tem tido uma boa época também no Sporting. Portanto, foi claramente aqui mais uma vitória justa para a equipa da Alvalade, como tu disseste muito bem. Foi a equipa mais completa, olhando uh, para o jogo em si, no seu geral, mais completa da equipa do que a equipa da Oliveirense, da União Esportiva Oliveirense, sim, aqui é. Passando agora aqui para a final, eu devo dizer que tivemos duas partidas, porque foi a partida que começou e a partida depois da tabela partida, mas já lá vamos. Temos aqui então o confronto entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal. José, é impossível não falar daquela grande partida que a tabela partida nos provocou, até porque não é que ela tivesse boa, ok? Eu não vou criticar o jogador, porque eles obviamente sabiam que a tabela estava partida e o árbitro também parou, mas pareceu-me que, num contexto de movimentar aquela tabela, pareceu-me que a tabela estava menos perigosa antes do Debo ter dado aquela tapinha no cesto que era para ver se endireitava aquilo. Não é que aquilo já estivesse bom antes da tapinha, porque não estava, porque o jogo estava completamente parado no momento em que pronto, o árbitro também indicou, apontou inclusive para a tabela. Um, mas é que se fazer, oh Debo, porquê é que tu o fizeste? Não havia, quer dizer, havia necessidade, mas não havia necessidade, porque toda a movimentação daquela tabela tornou-se 10 vezes mais difícil depois daquela tapinha. E de recordar que não é a primeira vez, esta época, se não estou em erro, que o Debo acontece um outro episódio entre o Debo e uma tabela de basquetebol, porque foi esta época que, num jogo para o campeonato no Pavilhão João Rocha, também houve uma tabela no pavilhão, numa partida realizada para o campeonato, que o Debo também acabou quer dizer, não foi ele que a partiu, quer dizer, ele já estava partida, mas acabou por partir de facto a outra tabela. Portanto, isto já começa a parecer que é aqui uma tendência, que é o Debo, cada vez que joga, uma partida importante, alguma coisa vai acontecer entre ali e a tabela. Não sei se concordas. Sim, aqui há algum azar para o Porto francês, que aqui tentou mesmo corrigir ali o posicionamento do ar, um bocadinho mais para baixo, e depois com aquele toque para cima, acaba por rachar completamente a tabela. Era algo que nós assistíamos muito, muito, algumas vezes, na NBA, por exemplo, quando os cestos eram feitos à moda antiga, digamos assim, e com jogadores inicialmente como o Daryl Dawkins, que partia diversas tabelas, tiveram que alterar o modo como os cestos eram feitos. Depois veio o Shaquille O'Neal, que veio revolucionar porque não partia a tabela, era mesmo todo o material, portanto, basicamente tiveram que depois Shaquille O'Neal ainda reforçar de novo a forma de como era distribuído o peso após afundanços, para nem a parte de vidro, nem sequer o posto que assenta a tabela pudesse sentir tanto esse impacto, e a partir daí não tem acontecido tantos problemas. Mas a verdade é que aqui tivemos a situação que foi alastrando e obrigou, claro, a um enchimento de chouriços grande por parte dos meus colegas, do Zé Volta e também do Francisco Teixeira, também de disputadores da RTP, no que diz respeito àqueles momentos, daquilo que nós chamamos sempre um momento enchido em televisão, portanto, belos momentos para quem gosta de ouvir, quem não tem nada para dizer e tem que andar ali a entreter, pois, mas o tempo está bom lá fora, está. Mas ontem, atenção que eu saí de casa e estava, pois. E o tempo está bom, está ótimo. Pronto, este parece uma conversa mais interessante. Mas sim, foi um momento, e falaste muito bem também, um momento em que o encontro, no que diz respeito ao parcial, encontrava-se relativamente equilibrado, e também vais já abordar sobre isso, e depois, a partir dessa pausa, digamos assim, houve uma equipa que se conseguiu claramente estabelecer nesta final e revalidar o seu título. Sim, exatamente. E já agora um grande abraço para o José Volta e para o Francisco Teixeira, porque acredito que não tenha sido nada fácil estar ali. Foi mais de meia hora à vontade. Eu estava a ver Sim, o sim. jogo na altura.
e eu não contabilizei, mas à volta, foi à vontade meia hora, se não muito mais. Mas de facto eu tenho pena deles porque realmente é. Então, o que é que se vai falar agora? Não, tenho tempo, pá, a vida está boa, então, e família, amigos, é complicado. Eu acredito que não deve ser nada fácil nestes momentos. É verdade. Efetuar a prática de enchimento de chouriços, para quem gostar de chouriço Sim. ou de farinheiro, ou o que Habitualmente, seja. habitualmente, esta situação é mais comum acontecer antes do encontro começar, porque pode haver algum problema com o pavilhão ou com alguma tabela ou assim, e então aí tens que, já me aconteceu diversas vezes, não tanto a meio do jogo, também já aconteceu, acontece a qualquer um, mas claro, para quem vai preparado, também esse é o objetivo de quem vai comentar, não é? Dá sempre para aproveitar para falar um pouco mais das duas equipas, daquilo que habitualmente nós devemos sempre ir preparados com muita informação, porque nós não temos tempo para falar sobre tudo. Temos pouco tempo, temos tempo para comentar e depois fazer uma pequena antevisão antes e a meio do jogo, ir falando de alguns pontos, e portanto toda a informação é útil para trazer dados estatísticos dos jogadores em outras finais, lembrar também momentos. Há sempre material para falar e daí acho que quem estiver parado é assim, quem gostar de basquetebol arranja sempre forma de falar e de encontrar ali também soluções para manter ali a transmissão bem disposta e também dando atualizações do tipo, agora já estão a colocar uma nova tabela, agora já chegou ali, assim, deve dar para esses momentos sempre muito engraçados, dentro, cá está, do que é constrangedor e claro que afeta sempre todos e os jogadores, equipas técnicas, árbitros, dirigentes, adeptos, todos querem que o jogo corra, que o jogo decorra sem qualquer tipo de problema e claro que estar ali quase 40, mais 40 minutos à espera que, que uma tabela permita que o jogo continue, claro que é sempre uma situação complicada para todos os intervenientes. E depois eu também gostei de ver o segmento de remodelação de casa por parte dos jogadores do Sporting, porque quando a tabela estava a ser colocada, tínhamos, se não estou em erro, era o André Cruz, o Diogo Ventura, o Debo, eh, e acho que era só. Naquele momento de um bocadinho mais para aqui, um bocadinho mais para ali, um bocadinho mais para a frente, um bocadinho. Precisavam fazer indicações ao carro quando estavas estacionado de marcha atrás e tens um bocadinho de medo de bater no carro, nos carros que estão ao lado. Então começas assim a fazer sinais que é para perceber para que lado é que tu podes ir, para qual é que não podes ir. Mas de facto, agora olhando aqui um bocadinho para a partida em si, um, José, foi um bocadinho uma partida um bocadinho diferente do que tinha sido estas meias finais, estas duas meias finais. Um jogo um bocadinho. Tanto, jogos entre Porto e Sporting sempre são jogos um pouco mais físicos, mais batidos, intensidade é um bocadinho maior, digamos assim, um bocadinho imagem de marca destas duas equipas. Um, Temos aqui um excelente jogo de Tony Douglas, obviamente um belíssimo jogo do nosso Miguel Queiroz e acho que nos cresce muita água na boca para aquilo que poderá ser a pressão do Miguel Queiroz contra adversários de maior valia quando chegar à altura do Eurobasket e acho que esta partida deu uma excelente indicação daquilo que poderemos de que poderemos vir a ter. Mas José, passando também para ti, vou aqui um bocadinho falar aqui um bocadinho desta final que temos aqui entre Porto e Sporting. Sim, sem dúvida. O Porto, falaste muito bem. Esse é o Miguel Queiroz, ele que jogou em conjunto com o Phil Feio no 5 inicial do Futebol do Porto, 20 pontos, 12 ressaltos, 6 assistências, 3 gols de bola. Uma equipa do Porto que cometeu apenas 5 turnovers em toda a final. Uma equipa que esteve em controle da situação. E cá está, uma equipa que nesses jogadores, falamos de Miguel Queiroz, de Marble, depois António Douglas, somente estes 3 atletas também com o Max Landis, 4 neste caso, foram claramente em termos de pontos os grandes contribuidores da equipa do, do Fernando Sá, já na equipa do Sporting, exatamente o contrário. Ou seja, na equipa do Sporting, o Nick Ward, o pós, também teve muito bem, com 25 pontos, mas se no jogo da primeira meia-final o Jeremiah Bailey tivesse sido destaque, neste jogo já mais difícil para o Jeremiah Bailey, sem conseguir marcar qualquer ponto, um jogador que acaba por não ter a influência habitual, e a verdade é que nesta equipa do Sporting
Já também tinha acontecido com o Overense o ano passado, com o seu crescimento na equipa. Quando o Jeremiah Bailey não consegue ter oportunidades para correr em campo aberto, para ter também a bola nas suas mãos e estar num dia assim, a equipa sofre sempre. A equipa do Sporting é uma equipa, não digo necessitada de Bailey, porque tem talento individual, mas é um jogador que tendo um bom jogo, habitualmente a sua equipa, pelo contexto do jogador, pelo um atleta que tem essa capacidade também de penetração, um jogador que pode também abrir muito para os seus colegas, não estando o Porto muito bem preparado também para defender o Jeremiah Bailey, conhecia obviamente o Cat Barber da época passada e tudo o que o base, o número 12 do Sporting podia fazer, mas à exceção do jogo de Nick Ward, realmente foi pouco para a equipa do Sporting, que neste encontro acaba por deixar o Isaiah Armude fora. Ele também estava algo tocado no jogo de sábado, não sei se também estava disponível para o domingo, mas Keontae Kennedy, jogador também que chegou há pouco tempo ao pavilhão João Rocha, pelo menos para já não apresenta o mesmo nível do Isaiah Armude, e isso também fez-se sentir no jogo interior da equipa do Sporting, apesar, como mencionei, do grande jogo do Nico Ward, do Gidebo, tem as suas limitações a nível ofensivo, é um jogador muito esforçado, é um jogador que garante muito ressalto, e um gigante, este poste francês, mas assim o Sporting fica com pouca criação, tem jogadores como Cat Barber para criar num para um, mas depois em termos de jogo coletivo e de mais qualidade, em termos ofensivos, as coisas ficam um bocadinho mais previsíveis para o adversário, e o Porto conseguiu confirmar aquilo que era a teoria e o seu favoritismo no terreno de jogo, e conseguiu garantir então a sua 16ª Taça de Portugal na sua história, e claro, com o pavilhão cheio, quer no encontro com o Benfica, quer também com o encontro no Sporting. Deixe-me mencionar também um excelente ambiente em todos os jogos que vimos no CDC de Matosinhos, excelente organização, tudo a correr pelo melhor, e assim é que deve ser mais fim de semana, como vimos no fim de semana passado em Pinhal Novo, com a Taça de Portugal BCR, este último fim de semana, nesta Taça de Portugal masculina e feminina, que seja também um mote para darmos a continuidade a este fim de semana, já com o final da fase regular da Liga Brasileira Feminina, já em breve também com o final da fase regular da Liga Betclic masculina, para depois chegarmos então aos playoffs e podermos todos desfrutar do nosso basquetebol, que isso sim é que é importante. Sim, sem dúvida. E também, olhando também um bocadinho para a partida, como eu disse, foi uma partida um bocadinho diferente, porque o Benfica oferecia uma maior ameaça no lançamento exterior do propriamente do Sporting. Foca-se um bocadinho mais no seu jogo interior, nos ataques para o cesto, ataques para o pintado, etc. E como tu mencionaste, tinha muito bem a questão da previsibilidade do ataque por parte do Sporting. Isso verificou-se muito, e muito mérito também para o Foco do Porto, porque já conhecem, obviamente, muito bem aquilo que o Cat Barber é capaz de fazer num para um. E isto, com um bocadinho como em tudo, cada vez que havia um ataque ao cesto, um ataque ao pintado por parte de algum jogador do Sporting, a equipa do Porto conseguia se posicionar muitíssimo bem para conseguir ali roubar uma bola, para conseguir ali provocar um turnover, provocar um passo mal feito, provocar um passo que depois saía a bola fora do campo. Portanto, pareceu nesse aspecto, do nível do posicionamento defensivo, a equipa do Futebol do Porto teve muito, muito bem. O Sporting teve 15 turnovers nesta partida, 10 roubos de bola para o Futebol Clube do Porto. Destes roubos de bola, eu arrisco-me a dizer que foram todos provocados muito devido a esse ataque para o cesto, e o Futebol Clube do Porto conseguia ali muito bem, conseguia tirar ali uma bola e depois partir para a transição. E obviamente aqui que eu também acabou aqui por ser bastante importante esse método defensivo, pois obviamente também no ataque consegui explorar muito bem a nível dos bloqueios diretos, a nível também das trocas defensivas, ataques para o cesto, um bocadinho a imagem que um bocadinho no jogo com o Benfica, mas um bocadinho diferente em termos de ataque para a equipa do Floco do Porto. Mas temos aqui novamente uma equipa do Porto muitíssimo bem. Acho que é uma conquista que lhes vai dar, como é óbvio, uma grande motivação para a equipa do Futebol do Porto para o resto da temporada, mas vamos ver como é que as coisas depois se irão dar. Com isto, parece tudo conversado, não é verdade? Estes aqui, obviamente, agradecer novamente ao José por mais este bocadinho, para darmos aqui um bocadinho a falar
de basquetebol. Como o José já disse, gravaram esta semana também o episódio também no Triplo do Canto. Também aconselho-vos vivamente a darem um saltinho e a ouvirem o episódio. Eu vim a ouvir agora no caminho para casa, vim a ouvir o episódio. Portanto, também não falta, tanto no feminino como também no masculino. José, últimas antes da gente ir embora. Sim, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sempre que puder, estarei aqui sempre para dar o meu contributo do melhor que sei. E também dentro do tipo do canto, vão acompanhando, Baixa Laranja, nas plataformas de streaming. Procuramos sempre promover da forma que nós sabemos o basquetebol nacional e temos muito para acompanhar nos próximos tempos. Ligas Betclicks, Pro Ligas, CN1, CN2, BCR, também com seleções aí pelo caminho, portanto temos muito, vai ser um ano de 2025 repleto de alegrias para os adeptos de todo o tipo de basquetebol nacional, seja de seleções, seja de clubes, tudo para acompanhar, já sabem, Triplo do Canto, podem acompanhar, e aqui também, já agora, no Pausa Técnica, também se fala de basquetebol nacional e também dou-vos os parabéns por isso e continuem sempre a apostar, porque é importante também haver mais plataformas que falem do nosso basquetebol. Muito bem, e é assim, já sabem, para nós aqui Pausa Técnica, estamos nas redes sociais, no Instagram, no X, Twitter, como queiram chamar, também no nível de plataformas, YouTube, Twitch, não, YouTube, Twitch já não, uau, YouTube, as plataformas de podcast que vocês conhecem, a Apple Podcasts, o Spotify, a Google Podcasts, a RAP, e como já sabem também, acompanhar também as nossas redes sociais para verem quando é que nós publicamos também um novo episódio. Até lá, até à próxima. Parabéns ao Foco do Porto pelo conquista da Taça de Portugal. Até uma próxima e um grande abraço.